Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do O Empreendedor e hoje nós estamos aqui com o cara, o mito do mercado imobiliário, o Rogério Restini, dono da Jardins Imobiliária. Bom, Rogério, se apresente um pouco para o pessoal, mostre quem é você. Eu sei que você já teve outros negócios, além da própria imobiliária, né, da Jardins. Sim. Conte um pouco aí sobre você, da sua história. Se apresente para o público, por favor. Bom, Stênio, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Imagina, nós participamos do mercado imobiliário com outras grandes referências que antes da nossa existência a gente tem como um norte. E muito obrigado pelas palavras. Eu nem lisonjeiro, né? Bom, o que eu me apresentando, eu venho de outro ramo, empreendedor de outro ramo, familiar, que é de alimentos, né, de gastronomia. Era um lanchonete, restaurante, e nós desenvolvemos, meu pai, antes disso, desde 63. Não, 1960. Ou 63, alguma coisa assim. Foram 53 anos. Meados dos anos 60, seu pai montou o restaurante? Ele montou um bar e ali as coisas foram se desenvolvendo, imagina, várias décadas atrás. E a família foi participando disso junto, naturalmente, como era da época. E a gente chegou, então, a vários pontos, né, do mercado de restaurantes. Perfeito. Isso, óbvio que eu fiz outras participações também no mercado automotivo, exclusivos, com marcas importadas alemãs. Então, foi um ótimo treinamento, adaptação para tudo que veio depois, né? Uma leitura de atendimento, treinamentos, processos dentro do mercado de automóveis importados, marcas como BMW, Mercedes e Porsche, Ferrari. Então, Mas nessa época aí que você trabalhou com automóvel, você trabalhava ainda com restaurante? veja bem, o restaurante fez parte da história da minha família desde sempre. Então, foi desde que eu nasci, né? Então, sempre atuei. Ali, em um determinado momento, numa vida adulta, eu participei do mercado de automóveis importados. Foi logo no boom que teve no Brasil, com a abertura de importação do Plano Collor, salvo engano, né? E ali a coisa foi fluindo. Dentro de Ribeirão, fui para São Paulo também. Então, essas marcas, elas promovem muito treinamento e um treinamento com uma visão já mundial, né? Porque é uma marca de representação mundial. Isso é muito importante. Foi muito importante na minha formação como vendedor, né? Como um vendedor de um produto diferente, de alto padrão, de alto valor agregado, de marca de luxo. Então, isso agregou bastante. E como que você entrou nesse negócio do mercado do auto aí? Por conta de uma vizinha que tinha uma amiga que estava querendo contratar pessoas para concessionária. E a minha mãe me avisou. Então, para você ver como que o relacionamento desde lá atrás, relacionamento de referenciamento, né, funcionou. Agora, pensando aqui, foi para mim o primeiro raciocínio que eu tive disso. Porque a gente fala tanto de relacionamento e surgiu por essa proximidade, pelo esse contato social, né, de amigos e tudo mais. Ela me indicou e ali eu iniciei a carreira por esse referenciamento. A amiga da minha mãe avisou para que eu pudesse participar desse processo seletivo e fui escolhido. E foi uma ótima escola na minha vida. Pô, legal. E então, mas você começou trabalhando na concessionária primeiro? Concessionária. Concessionária. Aí depois você trabalhou por conta ou não? Você Não. sempre trabalhou na concessionária? Não, eu trabalhei na concessionária BMW, depois eu fui para a Mercedes e em 2000 teve uma alteração de dólar, cotação cambial no país, né? Onde acho que saiu de 1 e foi para 2,30. Imagine só que 2,30 era um absurdo naquela época. E nesse momento, São Paulo continuou vendendo, obviamente com menor volume, mas nesse momento surgiu uma outra seleção para lojas de importados,
e blindados, BMW, Mercedes, Porsche e Ferrari, e por importadoras independentes. Tinham, na verdade, uma já bem conceituada em São Paulo e uma outra que estava iniciando a vida. Eu fui convidado para participar desse projeto e foi ótimo. Né? Ali, mais um aprendizado do mercado que eu já conhecia, mas em São Paulo, né? Que é uma cidade referência nas Américas. Né? Certo. E aí você... E depois você ficou quanto tempo nesse mercado do auto? Aí depois você foi, montou a imobiliária. Como que foi esse Não, processo? foi de 96 a 2001. Foi uma participação bem intensa. Depois disso, eu resolvi fazer uma faculdade de Direito, fiz. E depois disso, então, eu voltei a empreender com a minha família, mas aí de uma forma mais madura, mais adulta e tal. E ali, então, começou o meu trajeto dentro da empresa familiar, com a participação da família, obviamente, que foi até 2020. Então, foi esse trajeto aí. Após isso, veio pandemia. Eu já tinha maturado toda essa operação, dá um friozinho na barriga, queria, né, novos objetivos, né, desafios e tudo mais, e queria tentar um modelo diferente de negócio para mim, onde o mais importante era saber fazer todo o processo sozinho. Então, quando você pensa em uma imobiliária, e eu aconselho isso a todos, seja primeiro um corretor. E minha alma é de corretor, eu sou um corretor. E eu penso como corretor e eu acho que muito do nosso trajeto como imobiliária está nesse pensamento, nessa postura, né? Pensar como corretor. Então, eu passei por esse processo de aprendizado como corretor e aí desenvolveu para uma imobiliária. E quando foi que você se identificou como corretor? Porque antes você tinha um restaurante, né? Você Sim. ficou muitos anos com o restaurante. Você se importa em falar o nome do restaurante que você Não, teve? meu restaurante, Sergião Lanches. Sergião Lanches. Sim, Né? com o maior orgulho da minha família. Tudo, foi uma história de 53 anos. Foi de 67 até 2020. É Nossa, isso é aí. muito tempo, né, cara? Foram 53 anos, que obviamente iniciou com meu pai e com a família e assim a E coisa. Sergião Lanches ficou muito famoso em Ribeirão, né? Ficou. Eu ia lá bastante. Pela Né? própria longevidade, né, do negócio, atendeu várias gerações de famílias, né? Então, teve um relacionamento muito próximo com, com os clientes, com a sociedade em Ribeirão Preto. Isso é realmente o nosso DNA, né? Assim, de toda a família e meu, assim, de uma forma bem marcante também. Bacana. E aí, então, beleza, você estava atuando nessa área, no Sergião Lanches, lá no restaurante, né? O que que fez você virar e falar assim, olha, vou ser corretor, se identificou com a alma de corretor, falou, nossa, isso aqui é para minha vida. O que que aconteceu? Assim, sinceramente, eu, desde o início da minha vida profissional, eu tive em contato com o mercado imobiliário de forma, como um cliente, vamos assim dizer. Como um cliente. Como um cliente. Certo. Nunca me atraiu esse mercado. Só que quando surgiu em Ribeirão Preto um modelo e cultura de negócio que se mostrava profissional, me atraiu. Nesse momento, a minha esposa, que é minha sócia hoje também, já participava do mercado. Ela também fez uma transição, ela também tinha uma empresa familiar e era uma profissional no mercado, advogada do mercado. Advogada, ela prestava assessoria jurídica ao mercado imobiliário, Certo. tanto para a família dela quanto para outros clientes, loteadores, construtores. Ela entendeu que o mercado imobiliário como um corretor era uma coisa interessante. Dentro desse modelo de cultura de negócio, eu estava ao lado já desse processo por uns 5 anos, sempre fui notando isso e entendendo cada vez mais. Então começou essa proximidade por conta da minha esposa. Certo. Num determinado momento, eu fazia sentido para o que eu queria, buscava também no mercado, que era ser uma empresa sem ter uma estrutura
como de outras naturezas, como do restaurante, por exemplo, onde você precisa ter muitos colaboradores, né? E ali naquele momento, para começar a minha empresa, eu precisava só de me aperfeiçoar, me profissionalizar no mercado. Fiz isso, foi feito, e obviamente que hoje não. Você tem uma estrutura onde você tem basicamente um número de sócios associados e uma pequena parte de administrativa que então volta ao que era o restaurante, que é uma parte de CLT. Mas são poucos e com muita proximidade, e que era o que eu sempre gostei, né? Ter muita proximidade com toda essa cadeia de uma empresa. Então, quando você tem a parte administrativa e comercial muito junto, uma numa relação de sócio e a outra praticamente familiar, porque são poucos, isso flui melhor, eu acredito muito. Eu acredito muito também na empresa de menor porte e de grande relevância por conta da sua qualidade. E ela só é possível por conta dessa proximidade com todos da empresa. Entendi. E no caso, Rogério, você disse até que começou como corretor, né? Sim. E hoje é dono de imobiliária. Sim. Né? Você, quando começou como corretor, você gostava mais de atuar como corretor ou gosta mais de atuar como um dono de imobiliário? Porque acredito que você não tem tempo para fazer corretagem hoje, né? Então, olha, a atividade como corretor, ela é mais dinâmica, nesse sentido de você ter o atendimento em campo. Então, o contato com o cliente. É difícil responder essa pergunta agora. É óbvio que eu não tinha inicialmente o plano de me tornar um gestor de imobiliária. Eu, apesar de ter fundado a imobiliária, mas sem querer essa função para mim, né? Hoje, eu me identifico muito com os dois. Então, não tem como, se você ser um administrador de imobiliária com tamanha proximidade com o mercado e com todos os envolvidos, sem ter cabeça de corretor. Não adianta. Você tem que ter passado por essa experiência. Você tem que saber o que os seus clientes estão buscando. Uhum. No caso, eu entendo que eu sou contratado e tenho clientes que são os corretores associados corretores. E eles têm os clientes compradores e vendedores. Então, aumentou minha gama de serviços. Não é só mais para o cliente vendedor e comprador, mas sim também para o sócio da empresa. Entendi, perfeito. E assim, vamos lá. Eu sei que até hoje, né, vocês são líderes em vendas aí, muitas vendas que vocês fazem estão acima de muitas corretoras dentro de Ribeirão e região, né? E me conta uma coisa, qual foi o segredo disso, né? Tipo assim, como que vocês conseguiram, depois de quanto tempo, quando você montou a imobiliária, vocês começaram a ficar entre os primeiros, entre os primeiros até mesmo do Brasil, em vendas, VGV, VGC, né? Toda essa parte do mercado aí. Número de transações. Qual que é o segredo disso, né? Para manter esse posicionamento na liderança? Bom, foi assim, de uma forma bem natural, porque foi uma sequência de eventos. Como já individualmente você já tem uma certa expressão no mercado com o número de transações, valor geral de venda, valor geral de comissão individual, quando você junta pessoas que têm isso e se somam e vão distribuir expertise para outras pessoas adquirirem isso também na prática e na teoria, o que aconteceu foi que a inauguração foi em 2021 e aí foi parcial esse ano a atuação. Não descartamos, porque não tem como ranquear, né, e calcular, né, de uma forma a se comparar com outras empresas. Já em 2022, que foi o primeiro ano completo, nós já despontamos entre os primeiros 10 do Brasil de uma rede, da qual pertencíamos. Essa rede, então, seguimos por 2023, 2024,
Então, foi sempre as primeiras posições. Então, de primeiro a quarto. O primeiro ano ficamos em nono, no segundo ano em quarto, e no terceiro ano ficamos em segundo do Brasil, de uma rede com um número expressivo de importância no cenário nacional. E, mas como que se deu esses números? Foi de uma forma natural, com certeza, com muitas horas de trabalho, cumprindo além do que era necessário, sempre um pouco mais, mas passando a experiência que tínhamos já individualmente. Então, desde o primeiro dia 1 do surgimento da Jardins, ele já se tornou naturalmente uma empresa expressiva no âmbito nacional e de Ribeirão Preto. Sim. No caso, quando você até falou assim da própria Jardins, né? Eu sei que para vocês terem tido esse ranqueamento, toda essa parte expressiva, como você disse, acredito que é todo um trabalho minucioso ali até no recrutamento de corretores, né? E você tem algum diferencial desse recrutamento de corretores que é diferente dos demais? Não tem nada de especial. Você, assim, no cerne mesmo da questão, nós, por conta da atividade individual, como nos juntamos e nos tornamos imobiliária, naturalmente as pessoas que se juntaram a nós são pessoas que já eram próximas. Então eram amigos, assim como a Elisa e a mim, nós éramos empreendedores e já de outro setor que estava já tendo um volume de trabalho notado, visibilidade, holofote dentro do mercado imobiliário. Naturalmente, essas pessoas nos procuraram, algumas nós procuramos e assim iniciou. Hoje já é uma geração de pessoas que estão lá já não só por conta de nós, já de outras pessoas também que se despontaram no mercado com seus resultados, por conta do seu próprio empreendedorismo e da nossa participação como empresa no crescimento e na formação de corretores. E uma coisa interessante é que ninguém, hoje, nós somos mais de 40 associados, era corretor antes. Não é necessário não ser, mas pela natureza da empresa, ninguém era. Todo mundo era como nós no início. Uma pessoa que tirou o Cresce, estudou, treinou, respeitou um processo e avançou no mercado imobiliário. Então, cresceu a imagem e semelhança dos próximos, do relacionamento. Como eu disse anteriormente, a minha primeira oportunidade no mercado de automóveis, uma concessionária de automóveis importados, foi através do relacionamento. É o referenciamento. Eu conheço tal pessoa, converso com ele. Faz sentido, de repente, para você que está procurando uma pessoa para esse produto. E então, é muito interessante isso. Sim. Foi dessa forma, literalmente. Entendi. E eu acredito também que os associados da Jardins, né? Eles têm, uma boa parte deles tem a cultura de fazer investimentos no próprio... como se fosse o próprio negócio, né? Então, assim, a Jardins é o próprio negócio do cara também, certo? Sim, sim. Então, ele faz os investimentos em anúncios e tal. O que você me diz disso? Um cara, assim, um corretor que quer ser da Jardins, ele conseguiria ter um sucesso, assim, de um corretor que não... tipo assim, ele não faz tanto investimento, entrar na Jardins, por exemplo? Olha, é possível ter sucesso, a gente fala assim, por osmose lá, porque lá já é um ambiente próspero, abundante e colaborativo. Então, ali todo mundo caminha junto dentro de um processo para tornar uma venda, um giro de venda do colega, do associado ao lado, né? Isso é uma cultura, é a cultura e modelo de negócio da Jardins desde o início. Mas uma coisa que isso a gente já identifica desde o início e obviamente que vai desenvolvendo com o tempo, o treinamento, que o corretor, o associado corretor da Jardins, ele é um empresário. Então, como todo empresário, ele tem que ter investimento em marketing,
tem que ter capital de giro, ele tem que ter uma gestão financeira, uma gestão de tempo. Isso tudo vai contribuindo, obviamente, com treinamentos que nós proporcionamos a todo o time, a toda a empresa, além daquele dom que a pessoa já tem. Talento, ele é muito bom. Às vezes a pessoa já chega com talento, mas esse talento ele tem que ser colocado numa esteira de produção, com processos respeitados, dá mais resultado e impulsiona o talento do corretor. Sem investimento não é possível, tá? Se tornar um corretor de alta performance. É o que nós procuramos. Pessoas que têm aptidão para isso, dentro do nosso relacionamento, do relacionamento dos que já estão lá, se tem esse perfil. Então precisa ter esse perfil realmente de um empresário. Não imediatamente, mas à medida que se tornar necessário, ele fazer, porque senão vai se sentir até desestimulado. É um ambiente de muita prosperidade. Então, quando você retém investimento na sua empresa, obviamente que aquele que tem o mesmo potencial que você, que é o ambiente de trabalho, com toda a formatação para que isso aconteça, não, um faz e o outro não faz, o que faz vai ter mais resultados. Então, acaba criando um problema. Onde isso é trabalhado também, não é dado como perdido, para que possa evoluir e também chega lá. Uma coisa é certa, um corretor é um empresário. E como todo empresário, ele precisa administrar os seus recursos financeiros para a sua empresa, que é a imobiliária, e o seu tempo também. O tempo, né? Bom, interessante. Agora eu vou te fazer algumas perguntas aqui, né? Sim. Bom, você mencionou que você estava numa rede, né, antes, né? Uhum. Antes de ser a própria Só Jardins, né? Então, assim, o que te fez perceber, né, que era a hora de seguir um caminho diferente e encerrar a parceria com essa rede? É muito simples isso. O modelo e cultura era da Remax. A Remax é uma grande empresa mundial e de importância também nacional. A Elisa sempre participou desde o início da Remax aqui em Ribeirão Preto. E essa empresa ela tomou uma parte do mercado pela sua própria estrutura e grandeza mesmo, de cultura e modelo de negócio. Só que nós, por conta de nos associarmos com pessoas do nosso relacionamento, tornou a Jardins uma empresa com um perfil diferente do que é uma rede. Assim como toda franquia ou toda imobiliária independente de rede, ela tem uma identidade própria, apesar de ter a mesma logomarca, né? E isso foi trazendo diferenças. Ok, né? Num determinado momento se fez necessário seguir com pernas próprias, porque acreditamos que vamos gerir melhor os nossos negócios da nossa forma do que de uma forma única que é nacional. Quando você fez o encerramento dessa parceria, né, você chegou a um momento ter algum tipo de insegurança no sentido assim, pô, será que vai dar certo, né? Eu tinha todo um processo ali, será que vai, né? Eu faço isso mesmo? Surgiu alguma dúvida? Olha, isso foi tão amadurecido desde sempre, desde o início, que não teve. Várias pessoas me perguntam, se deu um friozinho na barriga, né, essa mudança e tal. Eu já senti muitas vezes essa sensação de outros negócios, mas nesse caso específico era tão óbvio que seria uma coisa boa para todos, para a rede, para nós, para as outras redes, para os nossos parceiros, para os nossos associados, principalmente para os nossos clientes, que não teve essa preocupação de transição. Teve assim um agradecimento enorme pela rede, que participou do nosso crescimento, né, nesse sentido, mas também uma satisfação grande de poder seguir com a nossa carinha mesmo, assim, sabe? De que somos nós que estamos fazendo isso aqui, desde o início fizemos e queremos ter a visibilidade e o reconhecimento próprio daquilo que nós estamos plantando. Então vamos falar um pouco agora
da estrutura do mercado, Sim. né? O que mais mudou no perfil dos compradores nos últimos anos que você tem sentido e como isso impacta o trabalho dos corretores, até mesmo os corretores da Jardins? Olha, o mercado mudou para todos os setores, né? Principalmente por conta da tecnologia. O celular na mão, internet, né? Eu que venho de uma geração que não tinha internet. Então, você tem um celular, depois tem internet, e depois você tem acesso a tantas informações, a novas tecnologias. Então, hoje não adianta só você ter o talento. Você tem que de puro de corretor. Você tem que ter acesso a essa nova tendência de mercado que é a internet, que são os sites, os aplicativos que vão impulsionar você no mercado. Então, entender da tecnologia que hoje todos vivemos vai contribuir muito. Não vou dizer para você que não existe possibilidade de você participar do mercado sem. Só que uma coisa é você participar de forma orgânica, outra coisa é se apropriar disso que já existe para todos e ter uma carreira impulsionada. Então, hoje o cliente e o profissional têm que andar junto com aquilo que chama a atenção dele. Então, se ele está nas plataformas de social media, né, de sites, você deve se atentar e procurar isso para si. Interessante. Então, isso me leva a uma outra pergunta, né? Que eu sei que a gente já conversou muito, né, sobre algumas coisas nesse sentido. E assim, Rogério, se eu fosse um cara, né? Mas, Rogério, eu quero entrar na Jardins. Sim. Quais são as perguntas que você me faria? Qual seria o requisito, assim, pô, quero entrar na Jardins, quero começar a vender. Como que você me entrevistaria? Bom, isso é o meu trabalho lá, né? Todos atraem pessoas lá que participam da Jardins, mas a hora que afunila esse real interesse, eu participo pontualmente desse momento. Então, a primeira coisa é entender se esse modelo e cultura de negócio com o nosso DNA faz sentido para ela através do bate-papo e perguntas. Mas o que eu realmente gostaria de perguntar, e não pode ser na primeira, é se ela é um empresário. Se ele quer ser um empresário. E aí cabe um monte de outras coisas, né? Isso não, no caso, essa não é a primeira pergunta. Você Não, fala. eu não posso fazer essa primeira pergunta porque, de repente, eu não conheço a pessoa literalmente, né? E com um bate-papo, a gente vai entendendo o perfil de cada um, né? De repente, a pessoa tem até o perfil de que não se mostra naquele momento um grande empresário, uma pessoa a fim de fazer investimentos com recursos próprios da sua profissão, que é o de corretagem, mas você entende que com o tempo ele pode entender e pertencer a isso, né? A esse universo. Então, eu acho que perguntas se tem habilidade, se já trabalhou, se tem uma... porque temos pessoas que nunca tinham trabalhado lá, na Jardins. E hoje são um sucesso. Isso né? é um sucesso. O que eu percebo é que não existe uma regra de como você melhorar a entrevista, falar assim, não, tem critérios que se ticar, essa pessoa terá um grande sucesso para participar da empresa e próprio e tal. E não tem. Eu acho que é uma leitura mesmo de você acreditar na pessoa, às vezes até mais que ela mesma, porque nós contratamos vários profissionais, né? De vários setores para poder contribuir com o crescimento, não só profissional, mas pessoal. Por quê? Porque a gente acredita que talento é uma coisa maravilhosa, mas o processo e a estabilidade do profissional no dia a dia é uma coisa muito importante. Até mesmo porque quando chega esse candidato a participar da empresa, ele pode estar otimista ou de mais ou de menos do que realmente é o potencial dele. Então, ajustar esse real potencial para depois aumentar a régua do talento que todos temos, talento todo mundo tem, tá? É muito importante. Não existe, é uma leitura que como não dá para você ter, eu não teria 30 anos atrás. Entendi. Então, é uma coisa de experiência de vida, de negócios,
com pessoas, no ambiente de negócios e na vida pessoal mesmo. Né? Então, uma coisa que você vai desenvolvendo pessoalmente. Então, não tem uma grande pergunta. Pô, eu posso ter estabelecido algumas perguntas no início, lá atrás, que eu já nem me lembro mais. Porque é tanto volume, não é muito tempo. Mas uma das maiores perguntas é: você é empreendedor? Você seria capaz de empreender no seu próprio negócio? Porque é um mix de investimentos da agência e do associado. Essa combinação, ela é assim, perfeita. Entendi. Vai trazer resultados. Mas tem que ver se a pessoa tem perfil. E se não tiver, tá tudo certo. Tem outros talentos, outro dom, né? E ali a gente vai descobrindo, camada por camada. E quando você fala desse lance da pessoa ser o empreendedor ou empreendedora, né? Então, obviamente, a gente está falando que empreender é correr certos riscos e também bancar investimentos. Exatamente. Certo? Então, quer dizer, eu entraria na Jardins, eu estaria tendo os meus riscos e também tendo que fazer investimentos. Normalmente, um cara que entra na Jardins, né, e tem ali a sua fonte de renda, ele juntou uma grana, vamos supor, Sim. está sem emprego, Sim. vou virar corretor, né? Seguindo um processo, que eu sei que vocês fazem um processo de educação com essa pessoa, entendendo que ela, assim, não sabe nada, tá? Nunca foi corretor, ok? Mas tem um perfil empreendedor. Sim. Qual é o tempo médio que alguém que entra nas Jardins consegue efetuar suas primeiras vendas? Olha, tem quem entra e já devidamente inscrito no Cresce, em um mês tem resultado. Tem quem demora 1 ano. E qual que é a diferença de um para outro? Olha, Porque é muita diferença? eu acho que é o entendimento mesmo da profissão, tá? A maioria, em 6 meses, já tem uma empresa rodando com capital de giro, que vai recuperar os investimentos feitos, obviamente, em menor escala, que depois vai aumentando, porque vai aumentando seu capital de giro. Ali o que nós fazemos é gerenciar o talento e com a profissão. Então, a pessoa ela tem um dom comercial, ou não, e vai se desenvolver, e ela tem esse potencial de investimento em negócio, com os seus próprios recursos, anterior àquele momento de ser corretor. Então, o nosso trabalho, Jardins, é justamente de otimizar. Cada real que esse profissional faz, que essa empresa faz, em muitos mais reais, né? Então, o que a gente orienta o tempo todo a não cometer os erros que já cometeram, para que o sucesso esteja mais próximo. Agora, quando isso acontece, não é só a possibilidade de tempo que essa pessoa dá para aprender. Pode ser que ela tenha muito tempo e demore um pouco ainda, mais que 3 meses, 6 meses, 9 meses. Tem pessoas que demoraram até 1 ano. Eu conheço vários profissionais que já têm muito sucesso, tiveram muito sucesso, que demoraram 1 ano, né? Então, outros não, que já tiveram com 1 mês, 2, 3 meses, já começaram. E aí? Então, aquele que demorou 10 meses teria sido descartado? Né? Não é, entendeu? Não existe uma regra. Não existe regra. O que existe é pessoas acreditando em pessoas que vão se desenvolvendo juntas de forma pessoal e profissional para ter o mesmo objetivo, que é um ciclo perfeito de venda, um cliente satisfeito que vai referenciar ele para o mercado. Eu acho que essa é a estrutura. Então, assim, a melhor opção seria se tornar corretor em paralelo com uma outra profissão que o cara tem. Existe a possibilidade, é o part-time, né? Ele pode se desenvolver nessa nova atividade, tendo uma outra que não seria interessante no primeiro momento se desvencilhar. E existem as pessoas que já entram e falam, é o perfil de cada um. Falam, eu não consigo fazer 2 coisas bem. Eu terminei um processo, um ciclo de sucesso, quero começar outro. Geralmente o resultado é mais rápido. Mas ainda assim não é uma regra. Já tenho exemplos de pessoas lá que eram part-time e
em pouco tempo conseguiu. Então, volta novamente ao quê? A gestão de tempo. Qual que é a sua capacidade de gestão de tempo? Qual é a sua capacidade de dar o tempo para isso? Porque primeiro você vai ter que se instruir, vai ter que ser treinado. Você tem que participar desse ambiente, que é uma empresa e uma classe, né? Que é de negócios imobiliários. Então, você tem vários eventos. Então, quanto tempo eu vou dispor para essa nova profissão? Sendo part-time ou não? Eu vou dar meio-dia para isso, porque eu tenho atividades pessoais, e ok também, porque tem pessoas que não são part-time, no sentido de ter duas empresas, mas tem uma grande empresa que é uma família, né? Lá o ambiente é predominante feminino, e as mulheres, nós sabemos, cuidam mais da casa que ainda os homens, dos filhos, né? E ok, isso faz sentido para nós, respeitar isso e conduzir ainda assim da melhor forma para que ela chegue no objetivo, que é também se tornar uma autoridade no mercado imobiliário. Esse lance da casa em si ser mais um ambiente feminino é algo proposital ou não? Não, não foi proposital, também foi natural. Então, por quê? Porque, obviamente, a Elisa já tinha uma visibilidade nacional como uma grande corretora, né, ranqueada dentro da rede e pessoalmente. Isso não, a gente conversa a respeito disso, né? Então, esse é o primeiro fator. O fator é a Elisa. E como a maior parte da primeira turma que veio era feminina, as pessoas que vieram através dessas também eram mulheres. E aí uma coisa foi levando a outra, né? Foi por esse é o real motivo mesmo. Dentro desse processo comercial, a Elisa atua mais. Então, ela tem mais holofote, ela tem mais visibilidade. E eu acabei ficando com uma função de gerenciamento de serviços prestados aos corretores. Não que ela não faça, mas eu deixei de ter a visibilidade. Então, naturalmente, a visibilidade maior é feminina dentro dessa empresa. Sim, sim. E você, como Rogério, o que você acha, né? É mais fácil de lidar com a figura masculina, corretor, ou mais fácil de lidar com a figura feminina? Eu não iria por conta do sexo. Acho que são pessoas. Não tenho essa preferência ou dificuldade. Acho que, por um acaso, se tornou lá um ambiente mais feminino e o que se apresenta, eu que tenho que me adaptar. Então, para mim, se é um amigo ou se é uma amiga, homem ou mulher ali, eu não tenho essa dificuldade. Se tiver dificuldade, é um problema que tem que ser meu e não dele, né? Então, isso é um problema que seria meu e não tenho esse problema. Certo. Então, não tenho preferência nem dificuldade, seja homem ou mulher. Perfeito. E assim, e continuando falando sobre o mercado, né? Em si, hoje em dia o mercado tem mudado, né? E assim, ele tem mudado de uma forma muito drástica. Como que é essa forma drástica, eu diga, né? Através da IA, das automações, né? O que você acha desse cenário e como você acha que isso vai impactar o mercado daqui para frente perante a Jardins, no caso, né? Tipo assim, os seus corretores, eles têm buscado esse tipo de solução, essa parte tem ficado muito forte, né? Bom, nós nos conhecemos por conta não por conta desse assunto específico, mas a gente já conversou muito sobre isso, né? Sim. Nós nos encontramos para que você pudesse nos auxiliar nessa parte tecnológica, né? Nessa visibilidade. Então, e por esse motivo a gente já conversou muito sobre IA, né? IA é uma coisa maravilhosa, né? Nós temos pontos de vista otimistas a respeito do mesmo assunto, mas de formas diferentes. Inclusive, eu tenho até um formulário para que você preencha já, para que a gente implemente isso aí. Exatamente. Eu acredito muito na IA, eu tenho certeza que ela vai contribuir, ela evoluiu muito em pouco tempo e nem dá para calcular o quanto que vai evoluir daqui para frente. Então, não podemos pensar, o que vai acontecer daqui a 5 anos? A gente já não sabe o que vai acontecer com IA amanhã ou na próxima semana, porque é uma evolução muito consistente. Está muito né? rápido. Mas ainda assim, eu acredito que vai auxiliar em vários processos dentro de todas as empresas, não só imobiliário, obviamente, em todos os processos ali, mas nunca que no mercado imobiliário
ele vai substituir o corretor, o lado humano. Ainda assim, na parte principal, porque o relacionamento, nós notamos a diferença desse atendimento. E ainda assim, quando a IA estiver muito avançado e diminuir esse diferencial do que é o robô, do que é o ser humano, ainda ela não vai conseguir com aquilo que nós representamos. A presença de um profissional na frente de um cliente, comprador ou vendedor, e ter essa leitura, né, e presença para poder acompanhar detalhes. Então, eu acredito muito na contribuição da IA e vai melhorar cada vez mais, mas jamais substituirá o corretor no processo de atendimento no mercado imobiliário. Tá, o corretor, quando você fala que ele não vai ser substituído, é quando a gente fala no atendimento presencial. Presencial, exatamente. Presencial. No processo, ele pode e deve ser substituído, porque é uma forma de você otimizar tempo, né? Então, o tempo você ou dá conta de todas as atividades que você daria dentro de um dia, ou você compra o tempo com tecnologia, né? De forma responsável. E no momento certo entra o atendimento humano. Certo, certo. E assim, é claro que assim, a gente está falando numa evolução que tem vindo constante, né? Porque se a gente parar para analisar evoluções do mercado em si, antigamente, elas demoravam muito tempo para acontecer. Tipo assim, o que demorava 5 anos para acontecer antigamente, hoje leva 1 ano, né? Às vezes questões de meses. Então, quer dizer, ano que vem pode estar muito diferente do que está agora. Sim. Né? Então, assim, o que me leva a pensar é o seguinte, né? Em termos das vendas, assim, até um fato para a gente poder pensar um pouco, né? A questão da IA. A pessoa, o cliente que vai conversar com uma IA, e quando ele sabe que está falando com uma IA, se ele sente a segurança, pô, a IA está entendendo o que eu estou falando, está respondendo, sabe tudo, ela não tem a possibilidade de dar respostas só reformulando, tá? Por exemplo, chegou um lead para um corretor, Sim. certo? Às vezes esse lead não responde o corretor, às vezes ele foi lá, fez visita com o lead, e esse lead não responde o corretor, tal. E se for uma IA atendendo, será que a probabilidade dessa IA receber uma resposta desse cliente não é maior? Por que que eu digo isso? Porque quando a gente fala de pessoas, espero que se estiver um pouco complexo você me fala, tá? Não. Que às vezes eu me enrolo para explicar. Quando eu falo de pessoas, quando a gente fala de pessoas, elas têm sentimentos, né? Então, se eu estou falando com você, eu me preocupo com o que eu vou te responder. Entendeu? Para assim, não, eu tenho que falar uma coisa para ele que ele não vai achar aquilo que eu não tô querendo dizer. Entendeu? Tipo assim, pô, será que o Rogério vai me achar um sacana Robótica. se eu falar algo assim? Agora, se eu tô falando com uma IA, entendeu? Eu posso responder essa IA da forma que ó, irmão, tá caro o imóvel, não vou pegar. Entendeu? Difícil eu pegar e falar pro corretor dessa forma. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, será que a gente utilizar o meio termo para isso, o cliente falar mais com a IA do que um corretor, será que não vai trazer um processo mais positivo em termos de maiores vendas? É primeiro que a IA vai estudar aquela pessoa, aquela empresa, de preferência a pessoa que porque você não está nem aí para responder robô. Entendeu? E da forma como você fala com ele, você fala e não está nem aí. Esse desprendimento desse compromisso, né, de ser mais tranquilo, né, de responder o cliente, o corretor de forma áspera ou mais serena, ele já não tem esse compromisso, porque a IA ele vai dar informações, tá caro, tá me oferecendo errado e tal. Isso tem muito a contribuir, tá? A IA. E no momento certo deve entrar o ser humano para poder ter uma leitura mais específica daquilo que falta para o processo de venda. Sim. Então, eu acredito que, poxa, eu não sei quantificar agora, 50%, 80%, no mínimo 50%. E eu tô doido para
ter um projeto de IA para acelerar os processos dentro da empresa. Sim. E que no momento específico entra o ser humano, o profissional em si, para decidir e para realizar o negócio, né? Mais importante. Não que o que a IA vai fazer não é importante, todo o processo é importante, só não chega na parte final, que é a concretização do negócio. O que me parece muito da sua pergunta é que é o seguinte: na verdade, os robôs sempre existiram, que eu digo que é o atendimento frio. Isso. Ainda, IA. E de uma hora ele vai esquentar, vai se tornar mais humano. Sim. Existem pessoas frias que atendem aos seus clientes de forma robotizada, na esteira. E eles não se importam também com a opinião desse cliente, se é positivo ou negativo. Ele colhe as informações e enfim, não tem tantos resultados. Por quê? Porque a hora que um corretor atende de forma humanizada uma questão financeira, que é a compra do imóvel, que é o bem mais precioso que a gente tem, mas desde o início, de uma forma próxima, entendendo os critérios que para ele é importante, porque de repente o imóvel é o mesmo, mas o que é importante para você não é para mim e vice-versa, né? E o robô chega e entra, o IA consegue ter a leitura desse profissional que tem um atendimento próximo, humano para o cliente, e ele traz ele até o momento de realmente ter a presença um do outro para realizar o negócio. Poxa, assim, não dá nem para calcular o tanto que vai evoluir e ser importante e proporcionar mais negócio para as pessoas que utilizam desse recurso, né? Bacana, bacana. Bom, agora saindo um pouco do assunto IA, né? Jair, me fala uma coisa. Você que já lidou com vários corretores, né? Passaram-se várias pessoas aí no seu ramo, né? Que você já lidou. Qual que é um dos maiores erros que os corretores cometem, né? Qual que você pensa assim hoje? Tipo assim, qual o maior erro que o corretor comete hoje? Olha, eu posso falar pela fatia ali de corretores que nós somos, né? Então eu vejo pessoas ali motivadas, entusiastas da nova profissão, tudo gosta de estudar, de treinar, de participar dos eventos. O primeiro erro, e a gente tem que deixar às vezes acontecer, é não seguir o processo. Porque tem muito talento, tem muita segurança. E vai, às vezes, atropelando um processo que é importante, principalmente no início. Acho que depois que a pessoa já entendeu todo o trabalho, ela pode deixar de fazer o processo etapa por etapa. Mas no início é muito importante cumprir o processo de venda. Já existem os passos, né, de venda de todo o produto, desse cliente, o que ele procura daquele produto. Então, essa leitura, esse estudo, gera um processo do qual você tem que respeitar para que tenha um entendimento melhor do que o cliente procura e uma busca mais assertiva para que tenha o sucesso, né, no evento de venda, entendeu? Então, o maior erro hoje de um corretor dentro da Jardins é ultrapassar essa regra do processo que deve ser respeitada no atendimento ao cliente. Ou seja, ela é uma pessoa entusiasta, motivada, com recursos, que tem muito talento, muito relacionamento social, mas por tanta segurança pode, não que é uma regra, mas pode quebrar essa sequência de eventos que deve ser cumprida. Para quê? Para poder ter mais sucesso. Então, o nosso trabalho, a resposta sempre é a mesma, volta por início. É otimizar o tempo e o dinheiro desse associado, né? E para isso, principalmente no início, respeitar processo é garantia de sucesso. É assertivo. Certo. Então eu falo, às vezes, mas eu pulei da segunda etapa para a terceira, para a quarta. Tudo bem, olha, se aconteceu alguma coisa, conversa comigo que a gente acompanha, né?
E geralmente pode dar uma probabilidade maior de recalcular a rota nesse atendimento. Então, para que isso não aconteça e seja redondo desde o início, até mesmo para que você continue o atendimento ou não, porque se eu quero otimizar o tempo de todos nós lá, e o meu, fazer com que ela não perca tempo com uma pessoa que realmente, dentro da nossa leitura, não é o momento de se acompanhar. E sim de deixar no seu banco de CRM, esperando o momento propício para continuar o atendimento. Otimizando o tempo, gestão de tempo. Quando a gente fala gestão de tempo, é isso, porque tempo é dinheiro, né? Sim. Tanto, principalmente para o associado. Não cumprir o processo é o pior, é o erro maior para os iniciantes. Entendi. E se um cara quiser, o cara que quer iniciar, por exemplo, quanto você acha de investimento que ele teria que disponibilizar mês a mês, assim, para daqui uns 6 meses, né? Você falou assim que a média geral é uns 6 meses de retorno, claro, além de seguir um processo, entendeu? Eu sei que o cara tem que fazer uma filmagem no imóvel, Sim. ter uma imagem bonita, né? Além de ter verba investindo em tráfego, Sim. né? Então, assim, quanto você acha que um corretor poderia, vou disponibilizar aqui mensalmente, vamos lá, um cara que quer trabalhar imóveis de 500 mil e um cara que quer trabalhar imóveis de 1 milhão para cima. Tem diferenças? Ok, vamos Quanto lá. você acha que poderia investir? Entendo. Primeiro, você me perguntou qual o maior investimento de um corretor no início, ou em todas as etapas, mais maduro, de intermediário ou iniciante no mercado imobiliário. Iniciante, o maior investimento dele é o tempo. O tempo dele, quanto vale o tempo dele? O quanto ele vem de uma outra profissão, de um outro momento? Qual que era o valor do tempo dele anteriormente? Então, tem um custo. Ele imergir ali por 2, 3 meses, dando todo o tempo que ele puder dar para poder criar o seu network de mercado imobiliário e se especializar com treinamentos e relacionamentos. Então, Certo. o primeiro recurso que ele vai colocar é o tempo. Depois, quanto que ele coloca de investimento nisso? Olha, não existe uma tabela para colocar. Como eu disse anteriormente, uns vendem no primeiro mês com o Cresce, tirou o Cresce, ele começou a estagiar ou ele já chegou com o Cresce. Então, são momentos diferentes. Vamos realizar aqui um raciocínio só de que quem começou com o Cresce tem quem vende já no primeiro mês dentro das Jardins. Até mesmo antes de 30 dias. E outros que demoram 2, 3 meses, até 12 meses. Olha, eu acho que até vou retirar aqui. O 12 meses já não acontece há muito tempo lá conosco. Tá? Porque naturalmente, orgânico, por osmose, ali os negócios acontecem o tempo todo. Né? Mas eu colocaria de 1 mês a 6 meses para maturar esse profissional. Porque Os recursos para se tornar um profissional com autoridade em social media e de investimentos em plataformas, Google, Instagram, TikTok, Facebook e por aí adiante, YouTube, vai variar do que é necessário. Ele tem quantas gestões para trabalhar? Tem uma. O ticket dessa gestão é de 200 mil, ou de 500 mil, 1 milhão, 15 milhões. Para cada gestão existe um nível de investimento. Então, ele tem um mix disso tudo. É muito... assim, por exemplos que eu posso dar dentro das Jardins. Existem investimentos lá por volta de 3, 4 mil reais até 25 mil reais de custo da parte do corretor. Nossa. Quer dizer, então, mas qual que é o mercado que esse corretor atua? Para todos faz sentido. Desde de 3 inicialmente. O inicial quando que é? Quando entra? Não, é depois que entendeu. Eu acho que é o seguinte, um empreendedor, ele só vai fazer investimentos depois que ele está seguro daquilo. E como que ele adquire essa segurança? Com os critérios que nós adotamos para que ele possa fazer. Então, isso tudo é tutelado, é orientado, é sugerido. Né? Todos nós
temos o risco do investimento, mas o risco dentro da Jardins é mínimo, né? E eu diria até que é zero. Por quê? Porque o resultado do que ele se propõe a ter, primeiro ele colocou antes. Se ele não colocou, ele não vai ter. Cara, tem corretor lá dentro que tem até assistente, né? Tem corretor lá que tem 3 assistentes. 3 assistentes? É por isso que eu falo, o corretor ele é um empresário. Assistente para uma parte do trabalho, para outro e outro. Lógico que não para o mesmo, mas de formas diferentes. Então, quer dizer, além dos assistentes que nós temos dentro da empresa que servem, que fazem serviço para os corretores. Então, esses 40 associados, eles geram serviços em torno, absurdo, assim, é muito. Então, no início, não, obviamente. Ele está ali para... O maior investimento é seu tempo. Então, ele vai adquirir o quê? Cultura de negócio, né? Modelo, cultura, aprender o DNA da empresa. No momento certo é orientado. Olha, aqui você vai ser otimizado se impulsionar tais serviços, se precisa. Então, um corretor que chegou e no início ele pegou uma gestão de 1 milhão. Olha, você tem tais serviços que deve ser prestado para o seu cliente. Vai otimizar, vai trazer mais sucesso, mais referência na concretização desse processo bem sucedido. Mas você chega com casa de 5, 10 milhões, são outros serviços. São os mesmos serviços, mas de profissionais e de profundidade diferente, né? Para ter o resultado também. Sim, com certeza. E agora saindo um pouco da parte imobiliária, falando um pouco de Rogério, né? Me fala uma coisa, em toda a sua trajetória aí, eu sei que o empreendedor ele tem momentos muito difíceis, né? Assim como tem vitórias, também tem momentos muito difíceis, né? Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória até aqui e o que te manteve firme? Você diz no mercado imobiliário? Não, qualquer situação. Entendeu? Olha, vamos falar assim de uma situação da parte empreendedora. Da parte empreendedora é o seguinte, não tem... É o mesmo para todos. No início, ou você começa a vida com caixa, ou você inicia alavancado. Eu iniciei com os dois, em partes do processo, com caixa e alavancado. No início, você se arrisca mais. Depois de uma certa maturidade, se você teve uma organização financeira, esse risco diminui. Porque você vai alavancar menor porcentagem de cada negócio. Então, o segredo está na organização financeira. Total. Isso aí é assim. Você vai ter mais frio na barriga, vai ter mais emoções se você não se organizar financeiramente. Ou seja, é possível você... em pouco tempo, ser um grande empreendedor, seja lá do que você resolve fazer, desde que você tenha gestão financeira. Então, é simples, a conta é reta, é o mais e menos, né? Tanto na parte pessoal quanto da empresarial. Sem gestão financeira, nada é possível. Você vai estar sempre conquistando muito e, de repente, perdendo tudo. Então, eu nem lembro direito qual que era a minha sensação há 30 anos atrás. É lógico que eu tenho assim, um prazer enorme de lembrar dos riscos que eu já me coloquei a participar e tudo, mas eu jamais participaria desses riscos novamente. E nem quero ter essa decisão. E não... Porque acredito que essa organização, gestão de tempo e financeira, é uma coisa que é mais a cultura americana ali, também não é de todo, né? Mas de uma parte empresarial, sim, 100%. Eles têm mais informação disso e treinamento, especialização. O nosso mercado brasileiro, eu vejo por gerações, né? Eu falo sobre gestão financeira, a minha cabeça para gestão financeira é diferente da cultura de uma geração dos meus filhos, entendeu? Eles já pensam diferente. Eles já... É uma outra cultura e está tudo certo. Desde que você tenha alguma e cumpra pelo menos 50% do que você se propõe, já vai ser algo melhor que nada. Então, passei sim por toda essa fase, mas desde o meu início, do segundo momento
Não, desde o primeiro momento, a capacidade de alavancagem, se for 100%, é um risco muito grande. E vale a pena? Vale a pena. Porque se você pega um ciclo inteiro positivo, a alavancagem funciona. E você depende de muitos fatores externos. Economia mundial, que afeta hoje tudo globalizado, preços, Selic, mercado financeiro, vai incidir direto no produto. Só que se você pega esses fatores negativos dentro do seu tempo de maturação com alavancado, vai ter um problema. Vale a pena? Vale. Tudo vale a pena. A experiência, isso, seja ela positiva ou negativa, nunca vai ser só negativa. E nem sempre só a positiva vai ser só positiva. Porque às vezes a gente desaprende depois que está super bem, né? E de repente passou por um processo difícil, mas tem muito mais aprendizado do que quando chegou no topo, né? E conquistou ali o objetivo, de repente você relaxa e deixa as coisas mais soltas. Então, aquele que vem de um processo ruim e ele está com mais experiência e pé no chão, penso eu, do que aquele que atingiu o objetivo e ficou mais relapso, né? Com aquilo que fez chegar ele até lá. Certo. Bacana. E hoje em dia, na sua operação, os vendedores, eles são todos PJ, né? No caso. Sim. São prestadores de serviço ali, né? Não, eles são uma empresa. São uma empresa, sim. Eles são desde o início é um empresário que a gente fala. Uhum. Esse empresário é associado a uma outra empresa que tem o que contribuir com os negócios dele. E ali fica acertado a participação de cada um dentro do sucesso, né? Temos também, dentro da Jardins, um plano de carreira, onde inicialmente o corretor ele inicia com a participação nos negócios em 50% e com os critérios estabelecidos, ele chega a comissão até 80%. Nossa. Da perna do negócio. 80%? 80%. Cara, ninguém faz isso hoje. Sem contribuição mensal. Sem contribuição mensal. Então, isso faz com que o mercado, a gente consiga atrair pessoas com essa mentalidade empreendedora. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Ó. Sim. O cara que entra na Jardins começa com 50%? De comissão gerado. De comissão gerada, 50%? 50%, sem saber nada. Sem saber nada. Ele precisa ter o perfil de empreendedor e de se desenvolver lá como uma empresa, associado como uma PJ a uma outra PJ, onde nós vamos fornecer expertise e preencher as lacunas daquilo que ele precisa, que naquele início é o talento, e nós vamos dar processo para eles e treinamentos para se formar uma empresa robusta. Nesse início, 50%. Atingiu um primeiro critério, ele vai para 60%. Atingiu um outro critério, 70%. Mas próximo, critérios em vendas. Em vendas. Em vendas. Valor de venda. Ele não vai pagar uma mensalidade. Não vai pagar mensalidade. Cara, então ele cresce... É um sócio. Porra. Majoritário. Inicialmente é um sócio de mesmo peso, sem ter os custos que a imobiliária tem, que nós temos e oferecemos isso. Então, nós vendemos serviços para pessoas que querem se tornar empresa no mercado imobiliário. Ele já começa ganhando o mesmo tanto que a empresa. E devido ao processo respeitado e adquirido, ele chega até 80%. Entendi. Ó, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Quando a gente está falando aqui de 50%, 60%, 70%, 80%, o que o Rogério quer dizer? Tá? Por exemplo, vende-se uma casa de 1 milhão. Sim. Certo? 6% dessa casa de 1 milhão é quanto? 60 mil. 60 mil, certo? Dos 60 mil, o corretor que está iniciando fica com... 30 mil reais. 30 mil reais. E chega até 80%? 80%. 80%. Ou seja, chega aonde? Nessa proporção de uma casa vendida de 1 milhão, a perna de 60 mil, 48 fica
para o corretor e 12 para a imobiliária, onde nós prestamos serviços jurídicos, de fechamento, assessoria, de marketing, social media, e à medida que ele vai se tornando uma autoridade no mercado e tendo visibilidade. Então, o nosso intuito é realmente nos associarmos com pessoas que queiram ganhar mais que a gente. Rapaz, que isso. Esse é o nosso trabalho. É desenvolver empresas e que eles se sintam realmente beneficiados em estar associado a uma empresa que alavanca negócios para eles. Enquanto ele está promovendo novos negócios, a gente dá continuidade e ele ganha uma maior parte. Sim, nossa, show de bola. E me fala uma coisa, qual que é a sua visão, né, da Jardins daqui a 5 anos? Essa visão é muito positiva, né? Eu pego os últimos 5 anos e vou projetar para mais 5, né? Eu penso que dentro desses 4 anos agora, vamos completar 5 em breve, nós temos mais de 1.200 transações imobiliárias, somente de vendas, tá? Nossa. Porque nós nunca trabalhamos com locação, somente de vendas. Então, provavelmente vamos fechar aí 2025 com ainda mais umas 300, 400 transações, alguma coisa assim do que já foi. Nós estamos em julho. Veja bem, isso só se dá por conta da maturidade do profissional que acompanha no corpo de associados da Jardins. A projeção é espetacular. Já estamos com uma sede nova, um local novo sendo preparado para poder chegar nesses próximos 5 anos e planejar mais os próximos 5. Top, hein? E essa sede nova aí, ela é bem maior que a atual. Sim, é o triplo do tamanho. O triplo? O triplo do tamanho. E nós estamos adequando ela nesse momento, tal. Dentro de pouco tempo, poucos meses, a gente já vai estar nesse local novo, promovendo com mais aconchego, mais do que já existe, obviamente. É um espaço especial para poder realizar mais negócios para os nossos clientes com os nossos clientes que são os corretores. Bacana, Rogério. Sensacional. Cara, eu acredito que eu fiz praticamente todas as perguntas, né? Gostaria bastante, assim, a gente já está chegando no final. Sim, que pena. Né? Tava gostoso. Tava bom, né? Mas sei que você é um cara bem corrido aí também, tem vários compromissos. O tempo, né? para conversar aqui com você é sempre um prazer. Obrigado. Obrigado, fico muito agradecido aí. Tá? E, cara, assim, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui, tá? Vamos lá. Pera aí. Vamos lá, ó. Mais uma pergunta aqui que eu acho legal, tá? Você se vê mais como líder, mentor ou estrategista? Como você atua no dia a dia da sua operação? Ou até mesmo psicólogo, né? Porque às vezes tem que atuar como psicólogo. Mas nós todos somos, né? Nas nossas atividades, um pouco psicólogo um do outro, outros são meus também, assim. Então, é sempre uma via de mão dupla, né? Acho que toda reunião você aprende e ensina também, né? E não importa com quem seja, de qual parte da empresa. Acho que a gente está aprendendo o tempo todo. Eu acho que do que você disse é um pouco de tudo mesmo, mas eu acredito que eu sou mais estratégico. Mais estratégico. Eu tenho hoje. Então, hoje eu penso que já há algum tempo essa parte da estratégia está bem afiada. Eu acho que é mais pulsante no meu modo de trabalhar no dia a dia. Mas não deixa de ter os outros, tem que ter os outros também, né? Tem que assumir uma liderança. Não porque você quer ser líder, mas você tem que assumir uma liderança, uma responsabilidade. Mas a estratégia me pertence. Entendi. Eu gostaria também, Rogério, que você desse uma dica, né, para quem está começando hoje, para quem pensa em entrar nesse mercado imobiliário, até mesmo quem quiser
se afiliar a Jardins, né? Deixar o seu convite aí. Então, fique à vontade para dar essa dica para as pessoas que sonham e almejam, né? Porque hoje em dia, as pessoas que querem se tornar corretor, muito é por causa da grana, né? Com certeza. O meu conselho, assim, para quem está olhando para o mercado imobiliário, se você se sentir atraído, vá conversar com alguém, comigo ou com outro. Acho que existem vários modelos e culturas de negócio no mercado imobiliário, onde um pode ser adequado para você. E nós somos uma delas. Ser motivado é uma coisa que já ajuda. Motivação. Então, eu vou me encontrar num momento em que eu estou querendo aprender. Motivação no sentido de querer aprender algo novo. É lógico que nós pensamos no retorno financeiro, mas uma coisa muito importante para você entender mercado imobiliário é que você vai fazer o melhor negócio para o seu cliente e às vezes não é o melhor para você. E aí sim você vai ter um volume de negócios onde você vai ter um retorno financeiro além da sua expectativa. É um mercado maravilhoso, mas como um todo você tem que se tornar um especialista e para isso você tem que fazer o investimento do primeiro recurso que você tem, que é o tempo, e esse é o mais valioso. E a hora que você entender como é o processo de se tornar uma pessoa com sucesso, aplicá-lo. Então, se você tem o interesse no mercado imobiliário, eu vou te falar, você não está errado. Procure a melhor empresa para adequar ao seu tipo de empreendedorismo. Mas desde sempre o seu empreendedorismo vai ser uma parte muito importante, porque sem ele não existe a possibilidade de você construir essa carreira. Primeiro que eu dou os parabéns, você está olhando para um mercado bom, não tem problema de taxa de juro, de mercado, isso, aquilo, a Jardins cresce ano a ano, com todas as variáveis dentro de pandemia. Então, ninguém achava que na pandemia ia acontecer muitas coisas, não deram certo, outras sim. Mas para o mercado imobiliário foi bom. Não foi bom para muitas outras. Então, depende de com quem você vai caminhar nesse mercado. E tem muito a ver com a afinidade. Que se for com a Jardins, a sua probabilidade é maior. Aí sim, hein, meu amigo. Não, beleza. Rogério, gostaria muito de te agradecer pelo seu tempo, por estar aqui conosco, tá? Pelas dicas essenciais, que acredito que serão muito proveitosas para quem estiver nos assistindo, tá? Muito obrigado mais uma vez. Bom, agradeço demais. Stênio, eu que agradeço a oportunidade. Gostei demais de participar disso. Quero fazer mais com você. Vamos fazer. E só quero realmente agradecer por ter tido essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Beleza. Pessoal, esse foi mais um episódio do O Empreendedor. Fique ligado, porque próximos virão, e acompanhe todos os nossos cortes no nosso canal do YouTube, TikTok e Instagram. Valeu e até mais.